A madrugada parecia esticada sobre o asfalto como uma fita preta sem fim. O relógio do painel marcava 0041 quando Carla atravessou a placa Rodovia Boa Ventura, Calô 1198. O ar-condicionado soprava frio nos pulsos e o rádio baixo repetia uma canção que ela não conhecia. O cansaço vinha em ondas. Às vezes o volante parecia mais pesado, às vezes a estrada mais estreita. Não havia luz de casas, só o brilho rarefeito de estrelas e a lua pendurada como um corte branco na nuvem. Ela vinha de uma reunião que se estendeu demais, atravessou a cidade, pegou a rodovia quase vazia, prometendo a si mesma que pararia no primeiro posto aberto. Não parou. Uma urgência estranha a empurrava adiante. Talvez o desejo de chegar logo, talvez algo que ela não sabia nomear. Foi quando viu o primeiro sinal. No acostamento, um sedã antigo, cor indefinida, pisca-alerta intermitente. Ao lado, um homem. Não parecia fazer sinal de socorro. Acenava devagar, de um jeito quase cerimonial, como quem cumprimenta um cortejo. Carla reduziu por reflexo. Os faróis varreram o capô riscado, subiram pelo rosto do estranho, um contorno pálido, olhos escuros. Demais o casaco com a gola virada. Ela apertou os lábios e decidiu seguir. O aceno continuou, indiferente à decisão dela. No retrovisor, o pisca-alerta persistia, teimoso, sem pressa. 1 quilômetro depois, os olhos ainda buscavam aquele pontinho intermitente, como quem confere se um sonho ficou para trás. Então o rádio chiou, a música dissolveu em ruído. Sem sinal, murmurou, embora não tivesse feito ligação alguma. O telefone no console vibrava, buscando rede. As linhas da estrada começavam a se confundir, e Carla piscou forte para recuperar o foco. Quando a próxima curva cedeu, lá estava outra vez. O mesmo carro, o mesmo pisca-alerta no acostamento, o mesmo homem de pé, acenando. Era impossível. Ela não havia dado retorno, não havia saídas. Ainda assim, a repetição estava posta diante dela como um erro de fita. O peito apertou e o pé escolheu o acelerador. A faixa de segurança tremia sob o peso das rodas. Carla respirou fundo, tentando encontrar uma explicação. Outro carro igual, outro homem, coincidência. Engoliu em seco. O rádio morreu de vez. Na escuridão mais densa, ela tomou consciência de seus próprios ruídos. A ventilação, o zumbido do motor, o couro do banco rangendo sob o ombro. E sob tudo isso, a certeza de que a noite a observava. Ela procurou um posto, uma entrada, qualquer luz. A estrada respondeu com silêncio e um vento de beira de mato que trouxe cheiro de terra, fria. Quando o marcador de combustível piscou a primeira advertência, Carla decidiu. Na próxima placa de serviço, ela pararia. Encostou os dedos no telefone para checar a hora. 00058. E teve a impressão nítida de que o visor refletiu por um instante um movimento no banco de trás. Virou-se de supetão. Nada. O cansaço, pensou. Só o cansaço. Foi então que a terceira aparição aconteceu. E dessa vez, o homem não acenou. Ele apenas virou o rosto devagar, acompanhando a passagem do carro e sorriu. O sorriso não foi largo. Foi pequeno, como quem reconhece alguém que não vê há muito tempo. E foi isso que mais perturbou Carla, a sensação de familiaridade num lugar onde nada deveria ser familiar. Ao passar, ela percebeu que o sedã antigo parecia intacto demais para uma pane, sem capô aberto, sem macaco, sem ferramentas. Era como um cenário montado às pressas, um teatro de acostamento. O telefone, agora com uma barrinha de sinal, piscou 2 notificações atrasadas. Carla pensou em ligar para alguém, dizer, me mantém na linha, mas deteve-se. E se fosse, ridículo, e se ela estivesse dramatizando a solidão da estrada? Engoliu a vergonha e tocou em mãe.
A ligação chamou, caiu. A tela voltou ao mapa offline, a seta azul patinando num vazio esverdeado. Sem dados, repetia o aplicativo teimoso. Ao vencer a próxima subida, os faróis varreram marcas de pneus numa diagonal, como se um carro tivesse saído às pressas da pista. Havia, por um trecho curto, pegadas humanas sobre o asfalto, nítidas, projetando pequenas sombras no rastro dos faróis. As botas de Carla vibraram no pedal. Ela reduziu, hesitante. Alguém está machucado, pensou. Mas as pegadas terminavam abruptamente no nada, como se o dono tivesse sido içado do chão. O marcador de combustível piscou mais uma vez. A placa seguinte prometia serviços, 8 quilômetros. O alívio veio com uma trinca de dúvidas. O sorriso, a repetição, as pegadas, a música que relutava em existir. Pela primeira vez, Carla falou em voz alta para se ouvir. É só uma estrada, é só uma madrugada. A própria voz devolveu-lhe um eco curto, como se o carro fosse maior por dentro. Quando a quilometragem bateu 206, um amontoado de luzes surgiu à distância, como brasas no fundo de um forno. Um posto, talvez 2 lojas, uma lanchonete, um letreiro de motel velho com letras faltando, piscando Moel. Carla sorriu sem humor. A velocidade caiu sozinha, atraída pela promessa de companhia humana. Ao encostar, percebeu o primeiro detalhe dissonante. As bombas brilhavam limpas, novas, mas não havia ninguém. O vidro da loja de conveniência refletia o carro dela, e um interior iluminado, porém vazio. Talvez o frentista esteja no banheiro, considerou. O relógio do painel avançou para 0109. Carla saiu do carro e sentiu o frio lamber o pescoço. O vento fazia as bandeirolas plásticas rangerem. Toc, toc, toc. O som repetido das pontas, batendo no metal, se grudou ao seu ritmo cardíaco. Olá! A porta de vidro da loja se mexeu sob sua mão, aberta. O cheiro de café velho e produto de limpeza veio primeiro, depois o neon branco demais, azedo. Um rádio portátil esquecido em cima do balcão sussurrou estática. Foi quando ela o viu outra vez do lado de fora, do outro lado do vidro, o homem parado sob a marquise a 2 carros de distância. Não acenava, não sorria, observava. Carla prendeu a respiração e fingiu não vê-lo. Pegou uma garrafa d'água, um chocolate, 2 pilhas A que não precisava. Aproximou-se do caixa vazio, esperando que alguém surgisse do corredor com um pedido de desculpas e um avental amarrotado. No lugar disso, encontrou um bilhete sob o acrílico do balcão, amarelado nas bordas, como um aviso permanente. A estrada não é só sua. A caligrafia tinha voltas longas, antigas. A data, no canto, 1998. O rádio portátil mudou de frequência e, por um instante, jurou ouvir. Volta para o carro. Carla obedeceu, sem discutir com o instinto. Ao abrir a porta do motorista, o cheiro do estofado familiar a tranquilizou por 1 segundo, até notar algo novo. No banco do passageiro repousava um cartão de visita encardido que não estava ali antes. Só um número escrito a lápis, sem nome. E no verso, a mesma frase: a estrada não é só sua. Quando ela ligou o motor, uma silhueta atravessou o feixe de luz à frente, andando em direção à saída do posto. O sedã antigo, que não estava ali 1 minuto atrás, estava agora abastecido, com o pisca-alerta desligado. E, como se a madrugada tivesse combinado, o telefone de Carla finalmente tocou. O toque soou mais alto do que deveria, vibrando o ar do carro como uma campainha dentro de uma igreja vazia. Número desconhecido. Carla não atendeu. O sedã arrancou suavemente e ganhou a pista antes dela, como um anfitrião que convida o convidado a sair primeiro. Por um instante, a ideia de seguir na direção oposta lhe pareceu sensata. Por outro, qualquer rota era a mesma.
A rodovia era um fio que se enrolava sobre si mesmo. Ela entrou, mantendo distância do sedã. As lanternas dele eram de um vermelho fosco, quase vinho, e a carroceria refletia o mundo como se estivesse molhada. Embora o asfalto estivesse seco, o telefone tocou de novo. Silenciou, tocou, parou. A insistência desenhava um padrão no peito dela, uma tatuagem de som. Quando finalmente a coragem e a curiosidade se chocaram, Carla deslizou o dedo e atendeu. Silêncio, nem estática. Um silêncio cheio como o interior de uma concha. Alô? A própria voz parecia menor, desalinhada. Houve uma respiração, mas poderia ser a dela. Quem é? O silêncio, como resposta, foi uma escolha. E então, só então, um sussurro atravessou a linha, sem gravidade, sem idade. Você me viu. Ela apertou o celular contra a orelha, como se pudesse esmagar o medo no ouvido. Se me viu, por que não parou? A ligação caiu. Carla riu sozinha, um som curto e falso. Porque ninguém para de madrugada, porque eu sou mulher, porque eu tenho medo, porque você sorriu como se me conhecesse. Argumentou com o vazio do carro e o vazio escutou. O sedã à frente piscou uma seta para a direita e reduziu. Havia uma estrada de terra lateral, uma linha pálida aberta na vegetação. Carla não sinalizou. O sedã entrou sem pressa e sumiu entre árvores contorcidas, como se a terra tivesse engolido seu peso. O alívio veio rápido demais e com ele uma culpa sem causa. O telefone tremeu entre os dedos, uma mensagem desconhecida, sem número, sem remetente, sem registro de envio. Não é por mim que você tem medo. Ela arremessou o aparelho no porta-objetos e prendeu o olhar no horizonte, como quem encara uma maré contrária. Os quilômetros seguintes foram um inventário de ruídos. Um grilo colado ao para-brisa, pedrinhas cuspidas pelos pneus, o coachar distante de algo invisível. Quando uma curva mais aberta revelou o outro posto, Carla estacionou sem questionar. Este tinha letreiros apagados, bombas cobertas por lonas, um ministério de poeira sobre tudo. Havia um telefone público encostado na parede, a cabine sem porta, o fone pendurado por um fio torcido. A cena inteira parecia um cenário de filme interrompido no meio. Ela desceu, de novo, contrariando o senso comum que sobrevivia nos ossos. Oi? A própria voz bateu e voltou, sem público. A luz do escritório no fundo acendeu sozinha e apagou, como um olho piscando. Carla sentiu que era hora de ir. Voltou 2 passos, um terceiro, girou a chave. E só então percebeu, pelo canto do olho, um reflexo no espelho retrovisor. Alguém no banco de trás. Virou-se. Nada. Apenas o casaco jogado, a mochila. O coração bateu contra o cinto. Quando finalmente engatou a marcha, um farol aproximou-se no espelho central. Um só, alto demais para um carro, baixo demais para um caminhão. Não havia motor audível, apenas luz. Não é por mim que você tem medo, repetiu a mensagem na memória. A luz estacionou a poucos metros do para-choque traseiro e acompanhou sua saída, colada, íntima. Carla acelerou. A luz acelerou. Ela freou de leve. A luz freou. Não havia veículo, só aquele olho. 10 minutos de perseguição silenciosa desfizeram qualquer pretensão de normalidade. Foi quando o telefone tocou mais uma vez. Carla atendeu no segundo toque. A garganta seca. Eu não quero problema. A voz veio de volta. Agora menos sussurro, mais presença. Problema é esquecer. Você já esqueceu, Carla? Ela largou o volante por um segundo, como quem solta um segredo. Como sabe meu nome? A pergunta ficou pendurada. Do outro lado, passos. Era possível ouvir passos. Porque não é a primeira vez que você passa por mim. O farol único atrás apagou. O mundo ficou escuro de um jeito novo, uma escuridão com textura. E nesse escuro, Carla soube que não dirigia mais sozinha.
A lanchonete apareceu depois de um trecho de pinheiros que chiavam como velhos conversando. Um letreiro Café da Serra piscava letras doentes e a garagem lateral abrigava fantasmas, de carros cobertos por lonas. Lá dentro, 3 mesas de fórmica, um balcão de inox arranhado, uma cafeteira que parecia funcionar à base de rezas. Havia gente, um senhor de boné mexendo num copo, uma mulher de avental com caneta atrás da orelha, um adolescente sonolento encostado num freezer de picolés. "Boa noite", disse Carla, como quem pede permissão. "Noite", devolveu a mulher, já servindo uma xícara fumegante. "Estrada vazia hoje." Carla assentiu, estendendo as mãos para o calor. "Tem acontecido." O senhor de boné ergueu o rosto, um mapa de estradas desenhado em rugas. "Você viu ele?", disse, sem ponto de interrogação. Carla tentou rir, mas a boca não acompanhou. "Quem?" "O homem do acostamento", o velho completou, e a mulher do avental revirou os olhos, como quem tenta reprimir uma superstição teimosa. "Seu Augusto", advertiu, mas era tarde. A história tinha sido puxada. Tem gente que diz que é assaltante, tem gente que diz que é alma penada. Eu digo que é lembrança ruim. Aparece para quem está sozinho, sempre em madrugada de céu. Reco, quando a gente pensa que é invencível. A colher de Carla fez um som leve na porcelana. Ele acenou, acena quando é a primeira vez. Na segunda, só olha. O adolescente, antes indiferente, ergueu metade da atenção. "E na terceira?", arriscou. "Sorri", respondeu o velho, e o silêncio caiu grosso. Carla contou aos pedaços o sedã, o bilhete, a luz, as pegadas que terminavam em nada. O adolescente filmou sem filmar, presente sem estar. A mulher trouxe um pão na chapa que fumegava, manteiga pela lateral. "Não liga pro seu Augusto. Ele põe medo nos viajantes. O que tem é gente má na estrada e você precisa ir embora antes que alguém ruim pare por você." Carla mastigou, mas a frase ficou presa num canto da língua. Alguém ruim parou, pensou, mas não disse. Ao pagar, notou pregado num mural de cortiça um punhado de recortes amarelados. Notícias de acidentes. Jovem desaparece entre os quilômetros 230 e 240. Motorista jura ter sido seguido por luz fantasma. Posto abandonado pega fogo sem explicação. Em um deles, uma foto borrada de um sedã muito parecido com o dela, estacionado no acostamento, Hazard piscando. A data, 2003. A manchete falava em histórias que a gente conta para dirigir com mais cuidado. Alguém havia escrito a caneta. Embaixo, a estrada não é só sua. Carla procurou algum conforto racional e encontrou o contrário. Memórias. Estava com 8 anos quando os pais erraram a saída de uma viagem de férias e rodaram horas por uma estrada que parecia voltar ao mesmo lugar. Lembrou-se da mãe cantarolando para disfarçar o medo, do pai dizendo: "A noite é um bicho manso, se você fala baixo", e de um homem parado na beira da pista, acenando. Lembrou-se do pai acelerando e do carro atrás deles por longos minutos. Um só farol, alto demais. "Você já esqueceu, Carla?", perguntara a voz ao telefone. Talvez não tivesse esquecido. Talvez tivesse guardado num fundo falso. Quando saiu da lanchonete, a madrugada parecia mais fria, como se o café tivesse puxado um véu do corpo e deixado a pele mais exposta. O carro de Carla esperava onde ela o deixara, mas havia um detalhe novo. Um fio de poeira desenhava, na lataria, um dedo arrastado da janela traseira até a maçaneta. Um gesto de quem confere se a porta está aberta. Ela puxou a maçaneta, trancada. Suspendeu a necessidade de gritar. O telefone vibrou no bolso do casaco. Mensagem de áudio, sem contato, sem foto. Passos sobre cascalho, respiração, um barulho metálico de placa vibrando ao vento. E ao fundo, uma frase que poderia ser um sussurro ou um pensamento dela. Volta para o quilômetro 237. Havia várias maneiras de lidar com um pedido sem remetente. Carla escolheu a mais improvável: obediência. Talvez fosse o desejo de encerrar o ciclo.
Talvez o cansaço do corpo, talvez uma fidelidade obscura a um roteiro que ela já estava atuando há anos. Engatou a marcha e voltou pela rodovia, os olhos passeando pelas placas. 234, 235, 236. O 237 chegou com uma curva larga e um túnel de árvores que se abraçavam por cima da pista, filtrando a madrugada em lâminas. O acostamento ali era mais largo, a grama mais baixa, como se muitos pneus já tivessem parado naquele trecho. O vento fazia uma placa vibrar. Cuidado, animais silvestres. Carla encostou, o motor ainda ligado, as mãos suadas. O telefone tocou imediatamente como se a decisão fosse um botão. Ela atendeu sem falar. Do outro lado, uma presença respirou. Obrigada por voltar. A voz era doce demais, antiga, demais como cartas guardadas. Quem é você? Houve um intervalo que poderia abrigar várias vidas. Depende. Para alguns, sou quem ficou para trás. Para outros, quem veio buscar. Para você, eu sou quem você não abriu a porta. Um arrepio rolou da nuca até as pontas dos dedos. Eu era criança. Respondeu sem planejar, e só depois percebeu a estranheza de falar com o passado. O volante rangeu sob o aperto dela. A voz sorriu. Sim, vozes sorriem. Eu também. O sedã antigo surgiu sem barulho, materializando-se no espelho como se saísse do próprio reflexo. Parou atrás do carro de Carla, Hazard desligado. Os faróis mortos, a noite completa. Eu não vou descer, disse ela, saboreando a liberdade ínfima de uma decisão inútil. Não precisa. O banco de trás cedeu um dedo de peso, como se alguém se sentasse com cuidado. O cheiro do carro mudou, ganhando uma nota de maresia velha, de jornal guardado. Carla virou-se, devagar, como uma porta resistindo no batente. Havia um contorno no banco, uma dobra na sombra que sugeria ombros, uma curva de rosto que o cérebro queria completar. Você me viu, repetiu a presença, agora sem telefone, sem distância. 3 vezes. Carla respirou raso, a língua colada ao céu da boca. E não parei, porque ninguém para. A frase não era acusação, era constatação. Mas a estrada cobra seus débitos, às vezes com juros, às vezes com lembrança. O sedã atrás deles ligou os faróis de uma vez, inundando o interior do carro de Carla com uma luz antiga. No painel, o relógio travou em 0,37. O ponteiro de combustível congelou no meio. A voz, próxima o suficiente para embaçar o vidro, pediu: diz meu nome. Carla procurou. Vasculhou um álbum de estradas internas. Viu a si mesma no banco de trás, pequena, enrolada numa manta, a mãe cantando, o pai dizendo, não olha, e ela, teimosa, olhando. O homem acenava, o pai acelerava. E, na terceira vez, o homem sorria. Eu não sei seu nome, sussurrou. A presença se aproximou 1 milímetro. Então me dá um. Os dedos de Carla tocaram o estofado áspero. Se eu te der um nome, você vai embora? A pergunta flutuou e a resposta pousou. Eu vou para onde sempre fui. O corpo dela escolheu antes da mente. Augusto. A palavra saiu vestida de cortiça e café, herdada do mural da lanchonete, emprestada do velho do boné. O banco de trás suspirou como se o ar fizesse as malas. Augusto serve, disse a presença, satisfeita. Agora olha para frente. Carla obedeceu. A estrada estava vazia, mas não estava. O sedã antigo não era mais um carro. Era uma moldura onde se projetavam cenas breves. O posto com bombas novas e ninguém. A cabine de telefone público com fone pendurado. A lanchonete de fórmica com recortes na parede. Uma garota de 8 anos que olha pelo vidro e aprende o formato do medo. A estrada não é só sua, ressoou de todos os lugares. O farol do sedã piscou uma última vez, e a voz, já longe, completou. E nunca foi. O relógio do painel destravou sozinho,
e os segundos voltaram a contar, como se alguém tivesse dado corda no tempo. 01:38. O ponteiro de combustível se mexeu um traço. O vento trocou de direção, encostando uma brisa morna no rosto de Carla. Ela piscou, testando a realidade, e apertou o botão do pisca-alerta só para ter certeza de que algo respondia a um gesto seu. Respondeu. O tique-tique familiar. Devolveu. Um ritmo humano à noite olhou pelo retrovisor. O sedã antigo não estava mais. O acostamento, liso. A placa, imóvel. O telefone, esquecido no console, acordou com uma notificação. Sua ligação foi redirecionada para a caixa postal. Havia um áudio novo na lista, duração 0041, de um número desconhecido. Ela deu play. O próprio carro respondeu. Ruído de estrada, ventilação, uma voz que reconheceu como sua própria, mais cansada. Se você ouvir isso, não pare, não desça. A estrada cobra em lembrança. O arquivo terminou num silêncio que imitou a madrugada. Carla respirou, contou até 5, engatou a primeira. O carro respondeu como sempre respondeu, sem segredos mecânicos. Ao entrar na pista, notou um brilho baixo do lado oposto, vindo devagar. Um veículo aproximava-se, velho. Capô comprido, pintura que guardava o tempo. O farol esquerdo estava mais alto do que o direito. E por um segundo, o coração de Carla tentou pular do peito. O veículo passou, uma caminhonete com farol desalinhado. Um senhor ao volante, bocejando. O mundo tinha voltado ao lugar, ou sempre estivera ali, sob a mesma pele. Os quilômetros seguintes desenrolaram-se sem invenções. As árvores cederam a terrenos mais abertos. A primeira luz de uma fazenda levantou um contorno de casa num morrinho e, finalmente, um posto 24 horas apareceu com gente. Pessoas em jaquetas, ônibus com passageiros, caminhoneiros trocando mensagens. Carla parou, bebeu água que tinha gosto de metal e chorou sem alarde, como quem desliga uma torneira devagar. O adolescente da lanchonete postou, mais tarde naquela manhã, um vídeo mal enquadrado falando do susto da moça. O velho de boné respondeu com um "eu avisei", e a mulher do avental limpou mesas, pensando que histórias são bons negócios quando não deixam manchas. Na rodovia, quase ninguém notou que a placa do quilômetro 237 tinha sido trocada por uma nova, brilhando um branco sem poeira. A antiga, enferrujada, agora dormia atrás da lanchonete, encostada em um muro. E se alguém passasse a mão pela borda, sentiria. Sob a crosta, 4 letras gravadas a canivete. Algo Carla chegou em casa ao amanhecer, estacionou sem olhar para o retrovisor e dormiu com a roupa da estrada. O corpo finalmente lembrando a diferença entre medo e cansaço. Sonhou com uma estrada de terra que terminava no mar, com um homem sentado sobre uma pedra olhando a água, e ela se sentava ao lado, em silêncio, porque há nomes que se dizem só por estar. No dia seguinte, quando pegou o carro para ir trabalhar, encontrou no banco de trás um jornal velho, edição de 1998, dobrado numa página de classificação de veículos. Um círculo de caneta marcava um sedã em ótimo estado. E na margem, alguém havia escrito: "A estrada não é só sua." Ela sorriu de lado, ajeitou o espelho e ligou o rádio. A mesma canção desconhecida tocava, só que agora parecia reconhecer a estrada que fazia por dentro. E por muito tempo, quando cruzava a rodovia à noite e via um pisca-alerta aceso no acostamento, Carla não parava, mas diminuía e dizia em voz baixa, não para alguém, mas para o trecho de asfalto: "Eu lembro." Às vezes o vento respondia com um chiado que poderia ser obrigado. Outras vezes, nada respondia, como convém às coisas que voltam ao seu lugar, porque a estrada não era só dela e nunca seria. E isso doía e consolava na mesma medida, como quase tudo o que vale ser lembrado.